Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o debate onde os comentaristas falaram aí sobre o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, clássico que aconteceu no Morumbi, 0 a 0, jogo truncado principalmente no primeiro tempo. Já no segundo, um jogo mais aberto, onde as duas equipes tiveram oportunidade de marcar. Caleri teve uma bola que ele deu de calcanhar, né? Bateu na trave. Palmeiras, em contrapartida, teve uma chance clara com Lázaro. Sem goleiro, só tinha o Alisson. Ele poderia mandar uma pancada no ângulo, mas chutou rasteiro. E aí o Alisson conseguiu tirar com os pés. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Isso, e acho que a entrevista dele, aliás, muito boa em alguns aspectos, mostrando também um conhecimento sobre o elenco do São Paulo e algumas situações, alguns jogadores que eu não imaginava que ele já tivesse. Agora, né, Tironi, para esse jogo, o interessante nesse duelo dos dois técnicos, né, e que aliás foram, como agora o protocolo indica, foram com os capitães ali no início da partida com o Wilton Pereira Sampaio para o pacto de civilidade. E, curiosamente, nesse momento, o único brasileiro ali era o árbitro, né? Abel e Gustavo Gomes, Zubeldia e Caleri. E são técnicos que têm algumas semelhanças no conceito de ver o jogo. A coisa da competição, a coisa da pressão incessante, a coisa da dedicação ao máximo, né? E foi um pouco a tônica do jogo. No caso do Zubeldia, com uma situação diferente, porque ele imaginava, e foi o que a gente discutia ontem aqui, repetir o time que venceu o Barcelona. E no último treinamento ele perde o Pablo Maia por um bom tempo, aliás, vamos falar disso, mais uma lesão séria de um titular do São Paulo. E o Pablo Maia é um jogador que não tem exatamente um substituto no São Paulo. O Luiz Gustavo, que é volante, mais de 10 anos mais velho, estava voltando ontem ao banco de reservas, e mesmo quando ele estiver na plenitude, se ele chegar da forma física, ele não é o substituto do Pablo Maia, é um jogador de uma outra característica. E aí ele decide, olha, como ele explicou, eu vou voltar à linha de 3 que eu assisti em Goiânia. E deu certo em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Por isso foi importante ele ter ido a Goiânia. E o São Paulo jogou com o sistema do Atlético Goianiense, lá do 3-4-3, que aliás, curiosamente, foi o sistema que o Carpini utilizou contra o Abel no Morumbi, no jogo do Paulista. Com outros atacantes, mas era o mesmo sistema. E aí o jogo foi um jogo de conquista de jardas, palmas de terreno, erro zero. Quando errou o Arboleda uma vez, quase saiu o gol. Poucos erros, pouca criatividade, um jogo assim previsível nesse aspecto pela característica dos dois treinadores. O São Paulo, como jogava em casa com 55 mil pessoas apoiando, o resultado é pior para o São Paulo, evidentemente. Mas eu entendo que para um segundo jogo do técnico tem algumas coisas interessantes. O duelo dos dois nas substituições também era uma coisa que a gente previa, porque os dois têm banco hoje. E a partir da escalação, do cansaço, das trocas, eles poderiam. E o Zubeldia, curiosamente, eu acho que a atuação dele na partida, ela deixa de ser muito boa a partir da última troca, quando ele decide só colocar um e coloca o Rames, e não algum outro reserva. A partir daquele momento, só com 3 substituições, uma delas o Rames, o São Paulo deixa de conseguir pressionar o Palmeiras o tempo todo. E aí eu acho que o Palmeiras já também passa a querer o empate, a fazer um pouco de cera, de demorar para bater lateral, cair jogador. E aí os dois amarraram no empate e foi. A partir da troca do Rames, para mim, acabou o jogo nessa circunstância. E aí, para o São Paulo foi pior, como eu disse, mas para o Palmeiras também não é um resultado bom, considerando a classificação do brasileiro, como o Massa falou. Os dois já jogaram um clássico, os dois já jogaram fora de casa, os dois já jogaram contra o Flamengo em 4 rodadas, tudo isso
considerável nesse momento, mas os dois ocupam posição no Brasileiro bastante incômoda nesse momento. Massa, e sobre o Abel ali, o que ele falou, eu exijo dos meus jogadores comprometimento com bola. Aí, eu não sei se ele estava falando do lance principal, o lance do jogo que o jogador do Palmeiras chutou até meio fraco a bola, né? Que o Alisson salvou e tal. Não. Ele tá... Desculpa, você quer concluir? Não. Pode concluir, por favor. Não, mas eu só queria saber. Não, ele está se referindo a esse novo modelo do Palmeiras jogar. Esse modelo foi colocado em prática contra o Flamengo e ontem novamente. Consiste em marcar o adversário... Pressão o tempo todo. Alto, pressão e com perseguições curtas. Muitas vezes longas, quando o Danilo saía lá de trás para marcar o André Silva e ia atrás dele o tempo todo. Em alguns momentos ele conseguiu ganhar a bola do André, teve a bola. O Danilo foi um dos jogadores... Danilo? O Murilo, perdão. O Murilo foi... Caçando o André. Né? Exato. E ele teve alguns lances no jogo em que ele chegou até a área. Oi? Gustavo Gomes do Caleri. A gente viu essa marcação contra o Flamengo e vimos ontem de novo. Isso é novo, tá? Nesses quase 4 anos do Abel, eu não tinha visto. Caçadas individuais. Marcação alta, o tempo todo, quase o tempo todo, porque não dá, tem horas que o adversário passa, tem horas que o adversário tem escanteio, né? Mas como princípio de jogo, na forma de defender, tem uma mudança e ela é significativa. E ela traz coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida. O que traz de coisa boa, né? O São Paulo é um adversário que sabe enfrentar o Palmeiras nesse período do Abel, né? É um equilíbrio muito grande, 7 vitórias para cada lado, 9 empates agora, em termos de resultados, né? Mas eu, olhando para isso, eu gostei do que eu vi do Palmeiras, nesse sentido de você derrubar um pouco os 50 mil torcedores, derrubar um pouco a pressão, derrubar um pouco o São Paulo com posse de bola no campo de ataque, e acho que funcionou muito bem. Na marcação funcionou muito bem, os encaixes foram bem feitos. Só que isso traz uma dificuldade, né? Quando o adversário, e aí o Zubeldia foi bem quando ele coloca o Ferreirinha, e o Abel mexeu também, tirou o Marcos Rocha, colocou o Mike, ele trocou os 2 laterais, você causa no time um desgaste físico sobrenatural. Os 2 laterais, os 2 volantes, são jogadores que se esfalfam em campo, porque eles vão correr para frente e para trás. 2 times, por sinal. 20, 30 metros o tempo todo, né? Então, acho que esse trabalho tem sido bem feito no Palmeiras, porque contusão mesmo até aqui, muscular, nós só tivemos do Mike. Essa mudança de forma de jogar vai trazer essa dificuldade a ponto dele ter que usar as 5 substituições, e vai ter que usar mesmo. Se continuar nesse modelo, vai ter que usar. E quando o adversário consegue, por mérito ou por uma desatenção, vencer esse espaço, você vai ficar no mano a mano com o adversário, que foi o que aconteceu no lance do Caleri, quando o Ferreirinha escapou lá pelo lado esquerdo. E falta ao Palmeiras um ajuste ofensivo, aquilo que o Abel fala, de você segurar um pouco mais a bola como retoma, buscar um companheiro para fazer a tabela. A gente percebe isso. O Palmeiras dá muito lançamento longo, quando o adversário se propõe a dar como contraveneno a marcação alta. E isso é uma coisa que o time precisa evoluir. Precisa evoluir, sim, na finalização, né? Ser mais efetivo, porque, cara, o Palmeiras fez um gol só em 4 rodadas, né? Do Campeonato Brasileiro. Exatamente, só o gol contra o Vitória na ida. Exato. Então, eu não posso ser desonesto intelectualmente de não contar o resto. O Palmeiras fez 3 gols no Del Valle, fez gol no Liverpool, fez gol no São Lourenço, ok. Mas em Campeonato Brasileiro o recorte é esse. E acho que vai precisar ajustar, né? Esse modelo de marcação alta. E tecnicamente ainda alguns jogadores mal, especialmente ontem o Endrick. Ele errou todas as decisões que ele tomou, os domínios de bola. Talvez seja um momento, eu sei que a torcida do Palmeiras quer usar, tem que usar, vai embora. Talvez ele esteja desgastado fisicamente, não sei, talvez.
porque ele está errando todas as decisões. Ontem ele errou todas as decisões. E o Rony é um jogador que o máximo que ele está conseguindo fazer é atrapalhar o adversário, como bem disse o Arnaldo aqui na redação. Porque tecnicamente a bola não dá sequência, o jogo não flui, não anda, ele não está definitivamente numa boa fase. Agora, do ponto de vista do campeonato, o resultado foi péssimo para o Palmeiras, né? Mas do ponto de vista de entender o que é um clássico e jogar fora, foi um bom resultado. O que marca aí, o que pega, é você perder do Inter como perdeu, né? Um time que não estava nem aí no campo e tal, e esses pontos vão fazer falta. O Palmeiras tem agora o Botafogo quinta, tem o Cuiabá na sequência, né? Cuiabá, Atlético Paranaense, depois Cuiabá, Atlético Paranaense em casa, Criciúma e depois o Vasco. São esses 4 jogos, não sei se são nessa ordem aí, que o Palmeiras vai ter que fazer ponto para poder subir, encostar ali no G4, ficar perto do líder, perto do G4, enfim. É um campeonato brasileiro de recuperação pelo resultado ruim contra o Internacional. O resto está dentro do contexto. Achei que o Gustavo Gomes fez uma das suas melhores partidas. Marcar o Caleri não é fácil, e ele marcou bem, marcou de forma leal, dura, mas leal. Eu acho que o Palmeiras tem um novo modelo, um novo olhar no jeito de jogar. E acho isso bom que o Palmeiras tenha, mas ainda precisa de ajuste ofensivo quando você recupera a bola, né? Você recuperou a bola perto do gol adversário, é preciso que os jogadores estejam mais próximos para jogar. O Nivaldo Lopes aqui fala, esperando o comentário do Massini. Tá aí, você acaba de ver o comentário do Massini, meu caro Nivaldo. O Vessone, comentário do neutro. O jogo foi bom ou foi ruim? Quem poderia ter ganhado? Ele foi estratégico e muito dentro do que a gente imaginava. Lembra o nosso palpite aqui? Quase todo mundo, 1-1? Porque estava muito caro ali de um jogo de embate. A gente falou disso daqui ontem também. O Palmeiras do Abel dá taca e supremacia no Corinthians, no Santos, mas no São Paulo nunca foi assim e pelo visto nunca vai ser. É alguma coisa que encaixa, que ele também tem a sua dificuldade. A minha leitura que eu faço dessa lance do Abel, eu estou muito satisfeito com meus jogadores sem a bola, mas com a bola tá faltando. Eu acho que o que ele, pelo menos na minha visão, o meu time marca bem, tem ambição por parar o adversário, só que quando eu tô com a bola eu preciso ter ambição de ganhar o jogo. E talvez isso possa estar faltando. O Palmeiras, com todo o seu investimento, seu dinheiro, seu time, é um recorte pequeno. Ok, é pequeno. Ele tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, gente. É o segundo pior. Só o Cuiabá não marcou nenhum gol. E aí vem o Palmeiras. Com o poder que o clube tem ofensivo, com tantos jogadores de qualidade, realmente chama atenção. Ah, beleza, pegou Flamengo e São Paulo. Sim, e o Inter, né? Pegou 3 de candidatos ao título. É uma tabela um tanto quanto ruim nesse sentido pro Palmeiras. Assim. O começo é muito duro. Mas chama atenção. 1 gol em 4, recorte pequeno, mas vamos ficar de olho. Então me parece um Abel que sabe que o time dele pode fazer defensivamente, mas que ofensivamente ainda tem muito a melhorar e falta talvez ambição de sair para o jogo na hora da bola, de se impor um pouquinho mais ofensivamente. Uma mençãozinha ao Rafael, de novo, pegou uma bolinha importante, a bolinha do jogo. Ele não faz a super defesa, ele não é aquele cara o destaque do jogo, mas de novo, ele vai ali, aquele lance estava 0-0, bonitinho, faz uma grande defesa. Tenho curiosidade se o Arboleda pagou alguma coisa já do bicho dele pro Alisson, né? Porque o que ele faz ali é brincadeira, né? O trabalho de uma semana de 40 pessoas ir por um erro duplo dele ali, né? E aí o Alisson, a gente tá vendo agora, aí o Alisson salva ele ali e salva muito bem mesmo, assim. Acho que teve torcedor que falou, mas será que não dava para ter tomado outro tipo de decisão? O Endrick, sinceramente, eu acho que o Endrick fez o certo, tinha outros caras até para ele tocar, mas ele faz tudo correto. Ele faz o correto. Até rolou, faz o gol. E no final deu o 0-0, um jogo apertado. A impressão que eu tenho, o 0-0 Palmeiras e Flamengo, o 0-0 Palmeiras e São Paulo, é que me parece que os grandes times, os grandes elencos, se a gente estiver achando que o brasileiro vai ter show, vai ter os Jorge Jesus da vida, boys lá, não vai ter. Me parece ser um campeonato de jogos assim. Todos vão ser muito duros, ninguém vai ter uma suprema... A não ser quando você pega o Diniz com a saidinha e ele
facilita muito. Mas tirando esse tipo de exceção, os jogos entre os grandes ali, vai ser tudo 0x0, 1x1, 1x0 e olha na conta do chá. Não me parece ninguém pronto ali para dar um taca em alguém. Posso estar enganado, o futuro me desmentir, mas me parece um campeonato que esse jogo vai representar o que vai ser entre os grandes ali candidatos ao título. Vamos deixar passar aqui, muita gente perguntando sobre isso. O Luiz Carlos Lopes falou, se o Endrick continuar dando essas entradas desleais na Europa, vai ser expulso. Lá é diferente. Só para deixar claro aqui, eu achei que foi uma entrada dura, mas o cartão amarelo está de ótimo tamanho, né? Eu também achei... Exagero querer expulsar, falar que o cara é... É que já, assim como estão fazendo com o Fagner, já estão recortando várias das cotoveladinhas, as entradinhas, os empurrões. E aí quando você recorta isso, por isso que ele está perguntando, esse vídeo está viralizado, alguém fez um compilado de pequenas cotoveladas, chegadas do Endrick, um pouco mais forte, empurrão, algumas entradas em tornozelo, e aí aquilo está viralizando. E agora está começando a entrar na mente das pessoas que o Endrick é maldoso e tal. Eu não acho nada disso. Também, para mim, a entrada é só para amarelo. Mas é aquela coisa que vai tomando na rede social forma por vídeos editados como esse, que fazem do menino como se ele fosse um cara maldoso e tal. E eu não vejo isso dele, sinceramente. Pelo contrário, chegou atrasado na bola. Aí até ficou pedindo desculpa pro Arboleda. Chegou atrasado, fez uma falta dura, mas é do jogo. Pelo contrário, acho que o jogo europeu é muito assim. E o atacante que joga na Europa, ele vai competir, vai mastigar zagueiro no limite da lealdade, ele é leal, ele é muito forte. Acho que se tecnicamente ele não tá bem nesse tipo de lance, o lance mais perigoso do jogo foi uma abafada dele na saída de bola. Ele ficou lá caçando e aí que tá, né? A gente fica nessa situação, quando tem uma arbitragem que não interfere no jogo, a gente fica tentando caçar alguma coisa pro cara interferir no jogo. Então, assim, a arbitragem... O Wilton não foi no VAR nenhuma vez. Sim. Ele assumiu, eu não vou interferir no jogo, vocês vão no limite, e assim foi. E não era um jogo do amarelo para todos os jogadores. E não era um jogo fácil de apitar. Não, não era, porque era um jogo muito duro. Então a arbitragem foi ok. Sim. Agora a gente fica procurando, né, exatamente, a arbitragem foi ok no jogo. E só um pitaco que eu esqueci. Inclusive em relação aos bancos de reservas. Também. Porque é bom salientar, como a gente havia antecipado, o banco do Zubeldia vai fazer a mesma coisa que o banco do Abel. A equipe é parecida. Existe já um revezamento. Aquela coisa é até bom, porque senão o Massa fala aqui. A gente só fala do Abel. O banco dos Zubeldia, os auxiliares, é a mesma coisa que o banco do Abel. Ora vai o Zubeldia, ora vai o auxiliar. Um tomou amarelo hoje, né? Exatamente. Um tomou amarelo. E um do Palmeiras. Do Abel também. Amarelo. Mas só assim, uma coisa. O Zubeldia, ele é tipo Abel na beira do campo. O tempo todo e tudo mais, tal. Uma hora ele fez uma mímica no quarto árbitro para falar que tinha sido uma falta lá, vocês viram isso? E só uma coisa que eu estava esquecendo, a impressão que eu tenho do Rames Rodrigues, tem jogador que quando vai entrando, ele vai ganhando espaço e vai mexendo com o torcedor. O dele, a impressão que eu tenho é que cada vez que ele entra, as pessoas querem menos ele. Então, e é menos barulho pedindo ele. Cada vez que colocar ele... Eu tava no jogo, você tava, né? Eu na TV não deu pra ouvir nada, Rames, nada. Não teve nada, né? Teve um pio de Rames no estádio, nenhum pio de Rames no estádio Quando ele entrou. Quando ele foi entrar. Nem pedindo, nem quando ele apareceu lá correndo para entrar, todo mundo falou, é o Ramos que vai entrar. Durante nada. E quando ele jogou, à medida que ele foi jogando, a galera foi falando, não dá. Ramos é um assunto importante aqui, só queria que você completasse a questão do Endrick aí. Cara, achei. Uma entrada. Pra mim, não acho o Endrick violento, né? Acho que ele entrou duro, ele entra duro, verdade. Mas pra mim é no limite do amarelo, não é com maldade, não é com o pé alto, não é pra atingir o joelho do jogador ou com o tornozelo. É a característica dele, né? Ele é muito forte, ele se impõe pela força. Ele simplesmente tomou essa bola do Arboleda, né? Que fraco não é. Foi o único erro do Arboleda no jogo inteiro. Veja lá, ele se impõe pela força, toca na bola, né? Rapaz, se ele toca no cantinho, agora que eu vi, né? Então, por isso que teve torcedor. Mas não dá, eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. É que eu vi agora. Esse aí é o Zubeldia falando. Não, pelo amor de Deus, gente, é que eu vi agora o lance por trás. É que eu vi, eu sei isso, porque teve torcedor falando isso. Então, mas eu tô falando, eu precisei ver o lance 1000 vezes pra ver um cantinho aberto, não. Com ele diário dele. Lázaro, levanta, Lázaro, né?
review mil. É isso, Podia claro, claro. Fala, Arnaldo. Não é isso, pelo amor de Não, Deus. o Lázaro tinha 7 metros e um jogador deitado, ele meteu em cima do Nossa, Alisson. parece um aliás, Meu. aliás... Que vai ter que correr o Alisson agora sem o Pablo Não, Maia. já tá correndo. Antes mesmo com o Pablo Maia jogando. É aquela coisa, o time do Dorival acabou há muito tempo. Mas o legado do Dorival, do Alisson no meio de campo é uma coisa indiscutível. Uma bela descoberta, né? Ele virou um outro jogador completamente. Sem o Pablo, ele fica como primeiro volante, se mata pelo time, tá indo até o final dos jogos inteiro, constrói, destrói, faz a... Agora talvez o Zubeldia tenha que revezar. Aliás, o Zubeldia, talvez o jogador que ele tenha mais elogiado na coletiva tenha sido o Alisson, até porque ele teve que mudar o jeito de jogar pela ausência do Pablo Maia. Já anunciou que, ó, quinta-feira... O diário de... só para tentar entender o contexto, eu não entendi, eu não peguei essa parte. Uma das expressões do Zubeldia ontem é, como ele diário de Lunes, é mais ou menos como a gente falar... muito mal comparando engenheiro de obra pronta. Depois que acontece... Tá. Aí... É o jornal da segunda-feira. Aconteceu o jogo domingo. o cara deveria ter colocado o fulano. Deveria ter feito aquilo. Muito bom. Depois o jornal de segunda é muito bom. Depois do acontecido... Pô, espetacular. É mais fácil. Mas ele mostrou... Mas ele não falou com antipatia, ele falou numa boa. Não, entendi. Ele mostrou, eu acho, na minha interpretação, vendo a entrevista, a segunda entrevista que eu vejo dele depois de jogos, uma certa frustração com a atuação dele mesmo na parte final do jogo, na troca do Rames. Ele morre, né, com troca, né? Ele morre com troca e a troca do Rames, ele fala, os últimos 15 minutos, porque o São Paulo, como o Massini falou, o São Paulo começa bem mal o segundo tempo e aí perde o Wellington machucado, entra o Michel já dá uma outra circunstância, aí quando ele coloca o Ferreirinha, o São Paulo abre um vale no lado direito da defesa do Palmeiras. Ali, esse é o lance mais agudo, mas o São Paulo começa a dominar. Aí o Abel muda o lado direito inteiro, muda o outro lateral para responder. Coloca o Mike e o Luiz Guilherme inteiros para tentar fechar ali. Mesmo assim, o São Paulo... E aí, o São Paulo passa a ser mais perigoso. Quando ele troca o Rames na última, aí o ritmo do time... Né, ele não consegue, com a última troca... Foi a última dele, que ele quis fazer só mais uma, fazer a pressão final que ele imaginava para tentar ganhar o... O Palmeiras curtiu a entrada do Rames, porque tanto o Aníbal como o Rios estavam muito cansados. Pois eu acho que essa é uma... Tem uma cena muito importante. Os dois estavam... A cor da camisa do Aníbal e do Rios estava diferente. O Abel falou na coletiva, se eu tivesse mais, eu teria feito mais mudanças. Exatamente. E o Rames, ele não simplesmente o Rames não correr atrás do campo. No campo é uma coisa muito impressionante, além do fato de você estar vendo jogadores que estão mortos em campo, os 21 em campo, e aí entra o Rames, e o Rames parece entrar pior que os abaixo dos caras. Isso é muito chocante no campo. E uma outra coisa que fica claro quando o Rames entra é que o Everton passa a jogar tipo na intermediária. Livre, sem nenhum abafa, sem nada, jogando... Foi o respiro do Palmeiras depois dessa melhora do São Paulo. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras não foram... No segundo tempo foram... Não foram perfeitos porque não saiu o gol. Mas era para ter saído. Mas foram bons, né? E acho que o jogo é assim mesmo, né, cara? Ele tem domínio, alternância, jogos assim grandes, né? Agora, esse modelo de marcar alto tem essa questão. Tem 5 substituições e... Os 2 volantes e os 2 laterais vão sair... O Piquerez... a primeira vez que eu vejo o Piquerez com a meia arriada. Ele estava com a meia arriada. No lance do Caleri, de calcanhar, veja como ele chega atrasado para a cobertura. Vai mostrar agora. Vai mostrar já. Repare que o Gustavo Gomes sai para ir na cobertura do Ferreirinha, porque o Marcos Rocha estava lá na frente... apoiando o ataque. Não é porque ele tem mais idade, não é isso. Nenhum jogador pegaria o Ferreirinha. Nenhum. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo do canal Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre São Paulo e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.